Olá pessoal, eu me chamo Antônio Marcondes, sou professor da UES, membro do GPOSH, UES e GEM-UFC. Estamos aqui para mais um programa, uma conversa sobre literatura. Bem, hoje nós vamos tratar do livro de Marshall Berman, Tudo que é Sólido, Desmancha no Ar. Marshall Berman ele é um escritor, teórico social, ensaísta americano, né, e que escreveu esse livro para discutir a modernidade. Né? A modernidade é uma experiência histórica, né, e que tem como principal característica o advento de novidades, inovações, né, no campo da cultura, da economia, da política, e tem como marco cronológico o século XIX e o século XX. Né? Então, nesse livro, Marshall Berman ele investiga o espírito e a cultura da sociedade do século XIX e século XX. Ele faz leituras reveladoras, né, das características fundamentais desse período histórico. Né? Então, Marshall Berman ele vai da crítica literária à economia política, né, da história à sociologia, né, e busca evidenciar os aspectos fundamentais que configuram esse momento histórico, né, sobretudo da sociedade ocidental. O Marshall Berman, nesse livro, ele toma como referência alguns autores fundamentais que discutem, à luz do seu tempo, né, os processos sociais, artísticos, culturais e econômicos, políticos, que vão conferir, sobretudo à Europa, né, o caráter dessa modernidade. Né? Europa, França em especial, mas também a Rússia, Inglaterra, em geral, esses países mais próprios, vamos dizer assim, das vanguardas, né, literárias, né, ali no século XIX. E também nos Estados Unidos, por conta da modernidade arquitetônica, né, as tendências da arte de vanguarda, na literatura, né, no paisagismo, né, e enfim, na arte de um modo geral. O Marshall Berman ele toma como referência, né, fundamentalmente Goethe, o Fausto, né, de Goethe. Ele pega também o Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx e Engels. Ele também toma como referência Baudelaire e Dostoiévski. Né? Podemos citar assim como os principais autores, né, como pano de fundo dessa obra. No entanto, ele também trata de outros autores, claro, fundamentais para a gente pensar a modernidade. Mas, sobretudo, esses 4 autores que vão iluminar, né, reflexões sobre a modernidade e seus elementos, né, característicos. O Marshall Berman ele concebe a modernidade como uma experiência histórica e social onde vão se desenvolver inúmeros processos, né, que vão marcar essa época e que vão dar que vai configurar, né, vamos dizer assim, a face, né, do mundo ocidental. Então vejamos, a modernidade ela traz, né, as inovações da indústria, né? É um momento em que você vai ter a Revolução Industrial, né, surgindo na Inglaterra e depois se espalhando pela Europa e pelo mundo. Né? Então você vai ter as novidades, né? O trem, o telégrafo,
você vai ter o fenômeno das cidades, né, da urbanização, nós vamos ter o surgimento das redações de jornais, né, dos meios de comunicação, vamos dizer assim, que vai possibilitar a emergência de uma opinião pública. Então, todos esses fatos, né, eles vão configurar uma nova face, né, do mundo ocidental. Então, os autores que Marshall Berman se vale, né, como Goethe, Marx, Baudelaire, Dostoiévski, para pensar esse contexto, eles vão revelar, né, tendências, né, próprias, né, desse contexto histórico. Né. Ele pega Goethe, por exemplo, Fausto, né, de Goethe, para pensar aquele período de transição da época moderna para a época contemporânea, né? Ou seja, aqueles processos sociais que vão desembocar, né, na Revolução Francesa, né? Então, ou a sociedade oriunda da Revolução Francesa, né? Então, o Fausto é uma reflexão sobre esse processo de transição, sobre essas mudanças que estão ocorrendo ali na Europa, sobretudo, né? Então, os elementos do antigo regime, do feudalismo, eles estão sendo superados. E aí o Goethe está refletindo sobre isso, né? O Mefisto, né, que é o demônio no livro de Goethe, ele afirma ser o espírito que nega, né? Exatamente, Goethe estava, né, se apropriando, né, dessas mudanças e transformações que estavam ocorrendo ali na Europa e pensou uma obra, né, literária que revelasse que características eram essas, né, um novo espírito do tempo, né, vamos dizer assim. E aí é uma obra reveladora desse contexto. O Marshall Berman se vale também da obra de Karl Marx, né, para pensar essas características, né, ou uma obra específica de Karl Marx, né, e Friedrich Engels, que é o Manifesto do Partido Comunista de 1848. Nessa obra, ela constitui um retrato, vamos dizer assim, realista, né, das mudanças e transformações que estão ocorrendo na Europa no século XIX, né? E aí o Marshall Berman até afirma que Marx faz um elogio à burguesia porque ela revolucionou, né, os meios de produção e trouxe inovações para o campo da economia, da política, da sociedade de modo geral. Então a burguesia ela revoluciona permanentemente seus meios de produção, bem como as relações de produção que advêm desse processo. E isso é uma marca da modernidade. Então o século XIX é o século da civilização burguesa. É quando a burguesia se afirma e se consolida enquanto classe social. Né? O século XIX, ali, sobretudo a primeira metade do século XIX, é marcada por muitos processos políticos definidores do que seria, vamos dizer assim, a face da Europa moderna. Né? Então nós vamos ter ali no período das restaurações, né? E subsequentemente vamos ter a sublevação dos povos, né? A primavera dos povos, onde você vai ter ali a emergência e o conflito de várias tendências políticas que vão se consolidar a partir dessas disputas, né, no campo da política, da cultura, da economia de um modo geral, como o socialismo, o liberalismo, né, os movimentos democráticos, enfim, essa efervescência social, política, que o Manifesto Comunista vai revelar. E o Marshall Berman toma o Manifesto do Partido Comunista como uma referência fundamental para pensar a modernidade. Né? Outra referência que ele toma é o livro, quer dizer, a obra de Baudelaire, né? Que é um escritor, poeta, né? Francês, que pensa a modernidade a partir da sua arte, né? Ou seja, o que é propriamente a modernidade para Baudelaire? A vida moderna, né? Ou seja, a vida das grandes cidades como Paris, né? Capital cultural da Europa no século XIX. Então, é onde você vai ter a
as tendências de vanguarda, né, na literatura, nas artes plásticas, né? É um contexto em que as multidões vão tomar conta das grandes cidades, né? Então vai ser constituída uma nova experiência social, né, em torno né, das ruas, né, dos bulevares, né, da cultura de um modo geral. Então o Baudelaire tá percebendo esse movimento, né? Então ele está sublimando a partir de sua poesia aquilo que é grotesco dessa realidade, né? O que é também disforme, o que é contraditório, né? A beleza na modernidade, né? Nas grandes cidades como Paris do século XIX, mas também ao outro lado, a miséria, a pobreza, né? E o Baudelaire está captando todo esse movimento, né, do real e traduzindo isso em poesia e sensibilidade e situando nesse sentido o homem na modernidade, né? O indivíduo na modernidade, um sujeito de ambiguidade, de desespero, de angústia, mas também de projetos, de movimento, né? De intensidades emocionais, de lutas políticas, enfim. Esse é um recorte que o Marshall Bergman faz para discutir a modernidade a partir de Baudelaire. Temos também as obras de Dostoiévski, né? O Marshall Bergman se vale de várias obras do escritor russo para pensar exatamente o homem imerso nessa multidão, né? Nessa contradição social, cultural, né? E aí é São Petersburgo, né? Sobretudo a cidade em que o Marshall Bergman vai pensar, né? Os personagens, né? Que em Dostoiévski, né, vão representar essa modernidade, né? Ou seja, a angústia do homem moderno diante dessas transformações, dessas contradições, né? É o homem do subsolo, né? Que está ali, que tem que busca um sentido de vida e ao mesmo tempo, né? Ele nega os valores modernos, né? Um indivíduo que se encontra com um niilismo, com um vazio, e quer se afirmar sua identidade cultural, sua identidade existencial, a partir de um conflito, né, do seu eu, da sua alma interior, vamos dizer assim, com a diversidade do mundo social, as contradições, as personalidades ambíguas, né, em confronto. Então, essa é um desenho que o Marshall Bergman vai buscar compreender a partir do que o Dostoiévski revela em suas obras, né, acerca do homem na modernidade, né. De um modo geral, essa obra ela é muito significativa porque ela traz à tona uma reflexão histórica, né, uma reflexão social sobre o processo de desenvolvimento da sociedade moderna, da sociedade ocidental, sobretudo, né, e é a partir da literatura, né, da política, da arte de um modo geral que o Marshall Bergman vai tentar capturar esses traços específicos, né, caracterizadores da modernidade, né? Ou seja, é uma nova época histórica profundamente inovadora no sentido das conquistas fundamentais, né, que fazem com que o mundo hoje, né, ele tenha esse sentido, né, de diversidade, de inovação, né, tecnologia, cultura, arte, né, diversidade, angústia individual e as buscas e os projetos coletivos. Então é esse caleidoscópio, vamos dizer assim, de possibilidades, né, de se pensar e se inserir, né, na modernidade, né. Então, assim, é uma obra fundamental para a gente entender, portanto, o espírito e a sociedade do século XIX, do século XX e os desdobramentos que esses processos eles vão, né, que vai resultar na sociedade contemporânea, né, sociedade atual na qual nós vivemos. Então, assim, é uma obra extremamente criativa, né, é de uma leitura aprazível, né, é um texto leve, claro, denso no sentido dos conceitos que o autor vai desenvolvendo para compreender as tendências políticas, literárias,
artísticas, de um modo geral, que vão atravessar todo esse momento histórico do século XIX ao século XX, né? Há uma passagem muito interessante aqui na obra de Marshall Berman, que é um retrato, né, então, do que é essa modernidade. O turbilhão da vida moderna tem sido alimentado por muitas fontes. Grandes descobertas nas ciências físicas, com a mudança da nossa imagem do universo e do lugar que ocupamos nele. A industrialização da produção, que transforma conhecimento científico em tecnologia, cria novos ambientes humanos e destrói os antigos, acelera o próprio ritmo de vida, gera novas formas de poder corporativo e de luta de classes, descomunal explosão demográfica, que penaliza milhões de pessoas arrancadas de seu habitat ancestral, empurrando-as pelos caminhos do mundo em direção a novas vidas, sistemas de comunicação de massa, estados nacionais cada vez mais poderosos, burocraticamente estruturados e geridos, movimentos sociais de massa e nações. Enfim, no século XX, os processos sociais que dão vida a esse turbilhão, mantendo-o num perpétuo estado de vir a ser, vem a chamar-se modernização. Então, esse é um livro que fala disso, dessa experiência social, histórica, fundamental que foi a modernidade. E que hoje ainda refletimos os seus aspectos fundamentais, porque a sociedade se transforma historicamente, né? Mas há os vestígios, né? E isso, para Marshall Berman, é significativo entender, porque a modernidade ela tem como marco cronológico fundamental o século XIX e o século XX, mas que hoje todas aquelas conquistas do passado elas se desdobraram em novas possibilidades que repercutem hoje, né, no presente. Então, assim, recomendo a leitura desse livro, porque ele é uma reflexão, né, histórica, cultural, sociológica, vamos dizer assim, de um momento, né, decisivo, né, no desenvolvimento e evolução da sociedade moderna. Então é isso, pessoal. Fica a dica de leitura. Marshall Berman, Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. Nos vemos em outra oportunidade e fica o convite para vocês se inscreverem no nosso canal, né, GPost TV, e assistir nossos programas, comentar, debater e enfim, é isso. Grande abraço.